E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma questão do nosso segundo simulado aqui do Estude. O conteúdo que a gente vai trabalhar nessa questão está sendo abordado no modo de calorimetria. O contexto desse problema é muito interessante, porque fala do nosso corpo. A gente sabe que o nosso corpo é homeotérmico, a temperatura do nosso corpo ideal fica em torno de 36,5, 37 graus Celsius, em torno disso. E a gente mantém essa temperatura. Quando a gente corre, que é a situação descrita no exercício, os nossos músculos liberam calor e, consequentemente, a temperatura do nosso corpo sobe e a gente transpira. O exercício está perguntando, ele quer saber o que acontece com a água, qual a importância da água dentro desse fenômeno da nossa transpiração e do nosso aquecimento. Por que a água é tão importante? Quais são as características da água que estão influenciando a isso? Bom, vamos lá. Quando a gente corre, o exercício falou que os músculos liberam calor. Na parte de biologia, a gente viu que o corpo humano ele é constituído em torno de 70% de água. Quando esses músculos liberam calor, essa energia vai ser liberada para o nosso corpo, ou seja, vai para a água. Então, quando o nosso corpo absorve esse calor, a água aquece. Ela sai de 37 para 38, como o exercício falou. E esse aquecimento se dá dessa forma. Lembra dele? Do Ki-macete? É a quantidade de calor absorvida, a massa, nesse caso, considerando a água, o calor específico da água é a variação de temperatura. A água tem uma característica muito importante, ela apresenta grande resistência à variação de temperatura. Por quê? Se o corpo fosse, por exemplo, se nosso corpo tivesse muito metal, que eu sei que seria estranho, o metal ele tem calor específico muito baixo. Esse Czinho aqui do metal é muito baixo. Então, com uma certa quantidade de calor, esse corpo apresenta baixa resistência, porque o calor específico é baixo. Então, vai apresentar alta variação de temperatura. Agora, como o nosso corpo é constituído de água, nosso corpo apresenta alto calor específico. Então, para um dado calor, como ele apresenta grande resistência à variação de temperatura, a variação de temperatura que o corpo vai sofrer é baixa. Então, a água regula esse aumento de temperatura. Outra coisa, lembra que eu comentei? A ideia do nosso corpo, por ser homeotérmico, é ficar em torno de 37. O fato da água aquecer, fala assim, bom, eu quero abaixar essa temperatura, o corpo precisa abaixar. O que ele faz? Ele transpira. Pelos poros, ele libera o suor, que tem água. Ao liberar o suor, deixa eu desenhar o nosso suor aqui assim, ó. O que acontece? Tem o suor também na cabeça. O que vai acontecer? Quando a gente transpira, acontece a evaporação da água. Então, ao transpirar, a água ocorre a sua evaporação. Professor, mas o que significa isso? O que isso ajuda a baixar a nossa temperatura? Quando a água evapora, ela sai do estado líquido e vira vapor. Isso faz com que nosso corpo esfrie. Professor, não entendo por quê. Vamos lá. Essa água foi para a parte de fora do nosso corpo, o suor. E aí, essa água rouba calor do nosso corpo. Ao roubar esse calor, ela esfria o nosso corpo. Consequentemente, então a água recebeu esse calor. Ela recebe esse calor e ela evapora. Ela leva esse calor junto com ela, para fora do nosso corpo. Portanto, quando a água evapora, nosso corpo esfria. Lembre-se, evaporar significa que um corpo vai receber calor. É a água vai receber esse calor e vai evaporar. Consequentemente, o nosso corpo tem que esfriar, porque ele perdeu esse calor para a água. Então, esse processo de evaporação está associado, lembra dele? Do Kimolle? Quantidade de calor é a massa e o calor latente de vaporização, que nesse caso o exercício chamou de calor de vaporização. Vaporização. Então, as duas características importantes da água que ajudam a regular a nossa temperatura, um deles é o calor de vaporização da água e o outro é o calor específico da água. Essas são as alternativas corretas, na verdade, alternativas não, esses dois são as características predominantes da água que ajudam a regular nossa temperatura. Isso se encontra nessa alternativa, calor de vaporização e calor específico. Beleza? Beijão, pessoal. Até a próxima.